Boa noite, queridos irmãos, graça e paz da parte de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós estamos iniciando, a partir de hoje, uma série de mensagens curtas, pequenas, que nós queremos transmitir para a igreja aqui de Piracaia. São mensagens que irão nos alimentar, irão falar aos nossos corações. Nós, com certeza, aprenderemos mais da palavra do Senhor. Então nós gostaríamos que todos os irmãos estivessem atentos e nós estaremos colocando essas mensagens aí, pequenos vídeos, com esse objetivo de alimentar o rebanho do Senhor, especificamente a nossa igreja de Piracaia. Todos sabem que estamos vivendo um tempo de pandemia, onde nossas reuniões são limitadas, nós não temos nenhum trabalho durante a semana, mas isso não anula que tenhamos aí uma mensagem semanal para alimentar o corpo do Senhor que se reúne através da nossa igreja em Piracaia. Eu queria ler um texto começando falando nesta data, nesse dia, nessa noite, que agora já é noite. Eu queria falar sobre oração. Muitas pessoas perguntam, pastor, às vezes eu oro e as coisas não acontecem, parece que Deus não ouve as minhas orações. E eu queria discorrer sobre um texto muito conhecido que trata desse assunto. Nós temos aqui uma história de duas pessoas com intenções e com posturas diferentes. Algo em comum entre elas, ou seja, foram ao templo orar. Mas vamos perceber quais são as diferenças que o texto registra acerca dessas duas orações. E tudo isso nós podemos aplicar para as nossas vidas, para os nossos corações. O texto está aqui em Lucas capítulo 18, que é muito conhecido. É uma parábola que Jesus proferiu. E no verso 10 dizendo assim, 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O que nós aprendemos com essas duas posturas, com essas duas orações, irmãos? Com as intenções e as atitudes dessas duas pessoas aqui citadas nessa parábola do Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa, eu queria falar sobre o primeiro ator aqui, né? Na verdade, ele atuou como um ator, que é o fariseu. Observemos a atitude da oração daquele homem e algumas coisas interessantes nós podemos elencar aqui. Primeira coisa, ele não se curva de uma maneira respeitosa diante de Deus. Nós não o ouvimos dizer assim, olha, Senhor, teu nome seja santificado. Ele, na condição de um ator, porque ele estava mais encenando do que outra coisa, nós vamos perceber que a oração daquele homem gira em torno de si mesmo, em torno de suas obras. Ele achava que poderia enganar a Deus, poderia passar uma imagem, uma postura, né, de alguém espiritual, de alguém superior. Mas, na verdade, além de orgulhoso, ele mostra aqui para Deus, nessa oração, de que ele nada mais era do que um ser humano orgulhoso, prepotente, e que não se curvava de uma maneira humilde, respeitosa, temerosa diante do Senhor. E vai girar a sua oração em torno de si mesmo, exaltando as suas obras, os seus feitos. Então ele até, aparentemente, ele começa, digamos assim, com gratidão. Porém, não é a gratidão pela graça, pelo perdão que o Senhor estende, de maneira alguma. O seu louvor, a sua atitude é por si mesmo e pelas suas obras, como eu já disse.
E diferente do publicano, diferente do fariseu, vamos observar o que o publicano fez, qual é a postura dele, como que ele chega diante do Senhor. Primeira coisa, o texto vai dizer que ele ficou em pé bem atrás, de longe, mas não estava longe de Deus. Interessante, estava fisicamente longe, mas o seu coração estava muito próximo do Senhor. E ele chega em profunda convicção de pecados. Arrependimento havia assim de uma maneira muito latente em seu coração. Queridos, quando nós queremos falar com Deus, quando nós nos dobramos diante do Senhor, faz-se necessário que tenhamos uma postura de humildade, de reconhecer que Deus é que tem todo o poder para nos perdoar, para nos sarar, para mudar o curso das nossas vidas, para ouvir as nossas orações. Então temos que estar perto do Senhor, com verdadeira humildade. O texto vai dizer que ele batia até no peito, dizendo, e sem erguer os olhos, né, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim. Então havia seriedade naquele coração, né? Ele confiava naquele Deus poderoso, misericordioso, e ele suplicou então graça, ó Deus, ser propício a mim, pecador. Irmãos, humildade. Deus, a palavra de Deus tem vários textos que vai falar que Deus não se agrada de arrogância, de prepotência, de orgulho. De maneira alguma, nós temos que nos colocar diante do Senhor na condição de pecadores, de pessoas que necessitam da sua graça, do seu perdão, da sua misericórdia. Aí nós aprendemos qual foi o resultado da oração dele. O que aconteceu? Ele voltou justificado para a sua casa, alcançou o perdão e a purificação pelo sangue do Senhor Jesus. O Senhor atendeu a sua oração. Foi justificado. Porque, irmãos, nós sabemos que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Como é importante nós aprendermos com esses dois modelos aqui de orações. Uma que nós não podemos de maneira alguma usá-la, fazer uso dela, de nos encontrarmos diante do Senhor com arrogância. Essa é anulada, mas nós temos que verificar a segunda, de alguém que clamava pelo Senhor, que tinha uma oração com clamor. Lá no Salmo 40 e no Salmo 50, 15, nós temos esses textos mostrando, chancelando essa questão aí da humildade diante do Senhor. Ele nem erguia os seus olhos, estava ali cheio de arrependimento pelo seu passado. Então ele chega a Deus ali na condição de pecador, de humildade. E com isso, ele foi abençoado. Com isso, Deus ouviu a sua oração, voltou para casa justificado. Então, para aqueles que às vezes acham que Deus não responde às orações, mais do que palavras, mais do que petições verbalizadas, com certeza Deus olha as inclinações dos nossos corações, as nossas intenções. Lembra lá que o salmista diz, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Irmãos, Deus nos sonda, Deus nos conhece. Vamos orar, vamos buscar o Senhor em oração, mas não nos esqueçamos, a nossa postura deve ser de humildade, não querendo trazer algum orgulho, alguma vaidade, algum mérito em nós mesmos, que nós não os temos de maneira alguma. Mas vamos nos apresentar dizendo, Senhor, sou miserável pecador, tem misericórdia de mim, santifica o meu coração, ajuda-me para que eu não continue pecando, dependo do Senhor. Se o Senhor não intervir na minha vida, na minha causa, o que será de mim? Assim, o Senhor ouvirá o nosso clamor. O Senhor ouvirá as nossas orações e, com certeza, nos abençoará. Às vezes Ele não vai responder da forma que nós queremos,
Mas Ele sabe o que é melhor para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. Deus nos conhece, irmãos. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós e nos assiste de uma maneira individual, particular, como também é óbvio que trata a igreja no coletivo. Vamos buscar o Senhor oração? Vamos nos derramar diante dEle? Vamos colocar que nós precisamos dEle e que Ele veja em cada um de nossas vidas intenções de buscá-lo de uma maneira franca, de uma maneira humilde, com a postura, né, de dependência. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo vosso coração. Busquemos ao Senhor como modelo. Nós temos aqui nessa noite desse publicano. Assim Deus nos ouvirá, assim Deus nos abençoará. Que Ele fale ao seu coração, que nessa noite você possa dobrar os seus joelhos diante dEle e agradecê-lo, honrá-lo, exaltá-lo. E tiver que pedir, peça com humildade, peça perdão pelos seus pecados, e Ele com certeza vai se alegrar e vai ouvir o seu clamor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Boa noite, graça e paz a todos.